E aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com João Brant, que é diretor do Instituto Cultura e Democracia, pesquisador, consultor em políticas de comunicação e cultura e coordenador do projeto Desinformante. Olá, João, bom dia, muito bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem com você? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que nos escutam e acompanham. Vamos falar com o João sobre o Grupo de Trabalho da Comunicação Social. João Brant foi anunciado ontem pelo governo de transição de Alckmin, né, do vice-presidente Alckmin, como um dos integrantes do Grupo de Trabalho de Comunicação Social. Junto com ele a ex-presidenta da EBC, a Tereza Cruvinel, além de políticos que apoiaram a campanha do Lula, André Janones e também de Manuela Dávila. Na semana passada também foram anunciados Paulo Bernardo, que foi ministro das Comunicações, e o ex-secretário executivo do Ministério das Comunicações, o César Álvares. João, qual é a sua expectativa para os trabalhos que serão realizados por vocês para a área da comunicação social, uma área que exige desafios que a gente vem enfrentando já nos últimos anos? Um dos desafios é exatamente enfrentar a desinformação. Sem dúvida, Rafael. Acho que você listou aí membros de dois grupos que dialogam muito entre si, né? O de comunicações, que olha para os temas mais de regulação, política pública, as agendas que estão no Ministério das Comunicações diretamente, e comunicação social, que vai olhar para a agenda de comunicação de governo e da própria comunicação pública. A gente viu no último período a comunicação de governo sendo instrumentalizada na defesa de projetos nada republicanos. A gente viu a instalação do gabinete do ódio ali no Palácio do Planalto. Então, uma das missões que a gente tem é pensar como é que a gente pode superar essa má fase do Brasil e, ao mesmo tempo, avançar na direção de uma comunicação contemporânea. Não dá mais para a gente pensar a comunicação de governo como sendo aquela de para quem onde você anuncia, quem o mídia da agência escolhe para botar os anúncios de governo. O segundo ponto tem a ver com a comunicação pública, né? A gente vê a Empresa Brasil de Comunicação, que junta a TV Brasil, NBR, as rádios do antigo Sistema Radiobras, a Agência Brasil. Ela pode ter um papel muito relevante nesse debate de informação veraz, informação confiável aí sobre as políticas públicas e o que o governo vai fazer. E me parece fundamental pensar como superar os problemas que vieram já desde o governo Temer e acentuados no governo Bolsonaro. Então, acho que é uma senhora missão, um período curto. Obviamente, a transição, o foco principal é entender como é que as coisas estão e preparar um relatório para os futuros gestores, mas, evidentemente, que com figuras qualificadas aí no grupo também, jornalistas e comunicadores, a gente vai ter a ideia de apontar um pouco para o futuro. Eu quero fazer uma provocação para você, João, que diz respeito ao nome de André Janones. A gente pode falar que o André Janones é uma espécie de hacker do bem quando a gente fala em desinformação. Ele está, vamos dizer, deixou o lado negro da força, e desculpa pelo lado negro, mas é só para a gente seguir um jargão, e agora ele está trabalhando para os Jedis? Olha, o Janones, acho que o que ele alertou durante a campanha, acho que ele fez isso muito bem, é que a comunicação digital no modelo de hoje, ela exige outro tempo, outra intensidade e outra intimidade. Quer dizer, você precisa falar diretamente com o cidadão, ele precisa entender que você está falando diretamente com ele. Acho que ele teve ali 1 ou 2 episódios de pisar na linha aí das fake news, o que não foi bom, mas me parece que isso tudo está superado. Ele mesmo apontou como o fundamental ali era mostrar para a campanha, mostrar para o PT, mostrar para os apoiadores do presidente Lula que não dava para você rebater uma tática de difusão de fake news largamente disseminada ali pela extrema-direita só com checagem de notícias ou com notícias positivas. Você precisa também provocar pautas que trazem o adversário para jogar no seu próprio campo. João, além da regulação da mídia, que ainda continua sendo um assunto que frequenta, né, as conversas das pessoas que procuram uma comunicação pública, uma comunicação que tenha a sua função social, agora a gente também tem essa questão das regulações dessas redes sociais. É possível coordenar essa situação toda?
Acho que é possível. Acho que o debate sobre regulação ele precisa estar sempre fundado na ideia de direitos, de proteção e promoção de direitos. Né? Se a regulação for para restringir direitos, ela vai no mau caminho. Se ela for para equilibrar direitos, para promover e proteger direitos, acho que ela vai num caminho acertado. O que a gente está vendo é que a Europa está promovendo uma discussão sobre regulação das comunicações aí, a partir das plataformas, usando em parte a estrutura e o know-how mesmo, né, o acúmulo que eles têm sobre regulação democrática dos meios de comunicação. E acho que o Brasil tem uma chance de ir um pouco na esteira, no vácuo da aprovação da regulação de plataformas na Europa, que acabou de acontecer esse ano, e poder trabalhar um processo aqui que se inspire nele, mas que seja um processo brasileiro. Acho que a gente precisa de um processo de escuta, nós vamos entender como é que os diferentes atores vão se posicionar, nós vamos realmente encontrar as melhores maneiras de equilibrar direitos, e acho que esse desafio é um desafio compartilhado aí do grupo de comunicações e de comunicação social para entender para que rumo isso vai. João, além dos conteúdos, vocês também vão debater questões, as ferramentas, digamos assim. 5G faz parte da pauta de discussões de vocês? Olha, o 5G faz parte da pauta do grupo de comunicações, esse que tem César Alvarez, Paulo Bernardo, Alessandro Rufino, Helena Martins e o Jorge Bittar. O nosso grupo ele se concentra mais nas discussões de comunicação social, uma agenda de comunicação de governo e comunicação pública. Certo. Bom, e a partir daí, quando é que as primeiras conversas vão se estabelecer? Ou de que forma isso será feito? Já existe um cronograma de encontro entre vocês? Já existe. Ontem mesmo nos reunimos 3 vezes, uma vez junto com esse grupo de comunicações, outra vez com o grupo, alguns gestores do Ministério das Comunicações para escutar a apresentação deles, e uma vez já nesse grupo menor aí de comunicação social, desenhamos um plano de trabalho, vamos começar a trabalhar diretamente concentrado nas coisas a partir de hoje, até porque os prazos são curtos, no dia 30 de novembro já precisa ter um primeiro relatório, dia 10 de dezembro um relatório final, então nos parece que não tem tempo a perder mesmo não. Tá certo. Bom, isso, voltando a falar, você é criador de um site, de um ambiente na internet que chama Desinformante. Que contribuições, por exemplo, esse trabalho que você já vem desenvolvendo junto com outros colegas podem ajudar na regulação ou no encaminhamento de propostas que ajudem ao país a ficar imune ou diminuam as consequências de campanhas de desinformação como a gente vem acompanhando ou sofrendo nos últimos anos, João? Olha, acho que primeiro não tem solução mágica, né? A gente sabe que desinformação é um problema crônico do momento atual, ele tem a ver com esse novo ambiente informacional que foi criado e desenvolvido e como ele cresceu nos últimos 10 anos, mas o que a gente vinha tocando no Desinformante aponta na direção de que você precisa pensar soluções multifacetadas. Né? Não adianta você falar, não, a solução é educação para a mídia, a solução é checagem de fatos, a solução é regulação. É uma combinação de todos esses pontos. Ela precisa vir também com fortalecimento do jornalismo profissional, então acho que é muito importante a gente valorizar o jornalismo nesse momento e, ao mesmo tempo, saber que uma parte disso é uma agenda de regulação e políticas públicas e outra parte, estando no governo, é uma agenda de reação direta. Você precisa ter capacidade de enfrentar a desinformação que será criada contra o seu próprio governo. Então, isso exige um tipo de desenho, de armação ali, de equipe que tenha capacidade de dar esse tipo de resposta. E aí, nesse sentido, é importante que fique clara a divisão, quando se diz de comunicação do governo, dos veículos de informação do governo e aqueles que são para a sociedade. Eu digo especificamente NBR e EBC, não? Sim, eu acho que essa fusão, né, para quem não lembra, o que a gente viu acontecer no governo Bolsonaro é que eles fundiram a programação da NBR, que era aquela que fazia comunicação estritamente de governo, com a EBC, com a TV Brasil, que é a TV pública da EBC. Né? E isso acaba gerando um problema de mistura, como se a comunicação pública fosse uma comunicação puramente de governo. Acho que perdem os dois lados. Se a gente conseguir separar de novo a programação da NBR ser a programação oficial que passa os atos de governo, as discussões mais específicas de políticas públicas, o lançamento de programas, etc. E a TV Brasil for a TV pública com um caráter mais plural, com debates, com programação audiovisual de qualidade, acho que o Brasil ganha. Né? Então a gente precisa, de fato, trabalhar na direção dessa separação.
Perfeito. Agradecer aqui a participação do João Brant, que é diretor do Instituto Cultura e Democracia, pesquisador, consultor em políticas de comunicação e cultura, coordenador do projeto Desinformante e também integrante do grupo de trabalho que vai tratar da comunicação social no gabinete de transição, que é coordenado por Geraldo Alckmin. João, muito obrigado pela tua participação, desejo a você bom trabalho e que a gente possa ter a comunicação como um instrumento de qualificação da população brasileira e não apenas de desinformação, como a gente viu no último período. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Rafael. Um abraço a você e aos que nos acompanham. Conversamos com João Brant aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.